E convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o seu servo Lucas. No capítulo 2, nós iremos fazer a leitura do versículo 25 até o versículo 35. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abraçou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que Deus aplique a porção lida de sua palavra em nossos corações. Quero convidá-los a curvar as cabeças, fechar os olhos e vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus bendito, louvamos e bendizemos o teu santo nome por essa grandiosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez, nessa data especial, nessa data em que comemoramos o nascimento do nosso Rei, do nosso Salvador, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Rogamos que em nome de Jesus seja servido ao Senhor, conceder-nos graça nesta noite, e assim aplique a tua palavra em cada coração que adentrou a estas portas. Fala com poder, fala edificando, renovando, e que a mensagem que o Senhor já compartilhou ao meu coração sirva de motivação, de renovação na vida dos meus irmãos, assim como serviu na minha vida. Concede esta graça, Senhor, e nos abençoa em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero falar com o tema No Encontro com o Salvador. No Encontro com o Salvador. Todos nós certamente já marcamos alguns encontros. Esse dia, esta festa, essa celebração, nós marcamos alguns dias atrás. Possivelmente a igreja marcou isso aqui, o pastor juntamente com os líderes da igreja fizeram no início do ano um planejamento, em que esse dia ia celebrar o nascimento de Jesus, ia louvar a Deus e iríamos ouvir das palavras do Senhor. Marcamos esse encontro. Todos os homens, todas as pessoas, elas fazem encontros, marcam encontros e se concretizam. Mas o encontro que eu desejo falar nesta noite vai muito mais do que esse mero encontro. Esse encontro que eu desejo compartilhar com os irmãos é um encontro de Cristo com os seus filhos, do Salvador com a sua igreja, daquele que se desfez da sua glória, renunciou à sua glória, a glória que tinha junto ao Pai, e veio aqui para realizar esse encontro com todos aqueles que são seus servos, que são seus filhos. É interessante
que o Espírito Santo vai se encarregar de usar um gentio, e esse gentio é Lucas, que escreveu esse evangelho, para levar uma mensagem a outros gentios, para transmitir a mensagem de salvação a outros gentios. Mas também ele vai usar esse gentio para falar do Salvador, e também apresentar para nós pessoas que estavam esperando esse dia, esse encontro, o momento em que Cristo nasceria, e eles certamente veriam o Salvador, o Redentor, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, e aqui Lucas vai traçar para nós a história de dois remanescentes. Nós podemos perceber aqui que é Simeão e Ana. Ele vai tratar de dois remanescentes que esperavam, aguardavam a consolação de Israel, aguardava a salvação de Israel. Estes estavam olhando para o futuro, aguardando que assim as promessas de Deus se concretizassem na vida deles. E nós vamos ver aqui que o Espírito Santo se encarrega de deixar isso bem claro para nós. O Espírito de Deus tinha revelado a esse homem que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo de Deus. Ele estava aguardando esse momento. Muitos remanescentes aguardaram isso desde que Adão caiu, desde Sete até o último homem. Ali aguardava essa consolação de Israel. Aguardavam o cumprimento das profecias, que as profecias viessem a se cumprir, que o Cristo nasceria para redimir o seu povo do cativeiro do pecado. Simeão estava aguardando esse encontro. Mas é interessante que ele está vivendo numa época em que havia pensamentos diferentes concernente a esse encontro com o Salvador, com o Redentor de Israel. Havia algumas correntes de pensamentos diferentes. Alguns criam que para trazer esse dia, desceria alguém, um grande paladino celestial. Havia essa crença, um guerreiro, alguém que viria para libertar os israelitas do jugo de Roma, para trazer assim salvação. Olhavam para a salvação em termos físicos, não em termos espiritual. Olhava para a salvação só em termos de nação de Israel, não salvação para todos os povos, para todas as nações. Mas havia também outros que acreditavam que surgiria outro rei da linha de Davi, e que reviveria todas as antigas glórias que Davi viveu. Havia essa esperança no coração de alguns, mas também, meus irmãos, havia um último grupo que destacava-se como os silenciosos da terra. E estes aguardavam o Messias em oração, em humildade, crendo que esse Messias viria para salvar não somente judeus, mas também gentios, todos os povos da terra. E Simeão é desse grupo. Simeão é do grupo dos silenciosos da terra, aqueles que aguardavam a promessa dos salmos, dos profetas, a promessa do Salvador. Aguardavam em silêncio, em constante oração, em humildade diante de Deus, vivendo para a glória e para o louvor de Deus. E é assim que nós temos que esperar nas promessas de Deus, esperar nas promessas do Senhor, vivendo uma vida piedosa, uma vida humilde, uma vida santa, uma vida que glorifica e que exalta o nome do Senhor. É dessa forma que nós devemos esperar nas promessas de Deus. Esse homem estava aguardando esse dia em que ele teria um encontro com o seu Salvador. Eu estou certo que esse encontro certamente já aconteceu com alguns aqui. Minha oração é que esse encontro tenha já acontecido com todos aqui. Esse encontro com Cristo. O dia, o momento em que Cristo veio ao seu encontro. E nós eu quero destacar isso aqui, que não é você que vai ao encontro de Cristo, mas Ele que vem ao encontro seu. Não é a humanidade que vai ao encontro de Cristo, mas Ele vem ao encontro da humanidade.
para salvar perdidos pecadores. Por isso, nessa noite eu quero falar no encontro com o Salvador. Em primeiro lugar, a concretização de uma espera. Nesse encontro com o Salvador, meus irmãos, há a concretização de uma espera. Observe o versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo estava com ele. Observem aqui, meus irmãos, o que Simeão esperava. Simeão estava esperando a consolação de Israel. Ou seja, o dia que o Cristo viria para transformar corações, para libertar vidas. O dia em que a nação de Israel ia se quebrantar diante de Deus. Claro que isso vai acontecer com o Israel espiritual. Não propriamente com Israel nação, mas o Israel espiritual de Deus. Simeão esperava essa consolação. Esse Israel que é composto de todos os povos da terra, de todas as famílias, de todas as classes sociais da terra, seja rico, pobre, bonito ou feio, preto ou branco, ele veio trazer consolação para esse Israel, né? E em Jesus nós encontramos essa consolação, a consolação que advém da sua palavra, a consolação que mostra para nós, aponta para nós o caminho da salvação, aponta para todos o caminho da vida eterna, essa consolação. Mas observe como Simeão esperava essa consolação. Ele não esperava essa consolação de qualquer forma, de qualquer maneira. O texto é bem claro, o texto vai dizer que ele era um homem justo. E isso significa que ele tinha um bom relacionamento com a sociedade. Ele tinha um bom testemunho com todos ali os seus contemporâneos. Esse homem tinha uma vida realmente aos pés do Senhor. Esse homem vivia para a glória do Senhor. Mas o texto também diz que ele era um homem piedoso. Isso significa que ele tinha um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. São duas coisas que não se separam. Vida de testemunho onde estamos, com a sociedade em que vivemos. Vida íntegra com Deus. Vida justa para que as pessoas vejam Cristo em nós. Mas também precisamos ter uma vida de piedade, uma vida aos pés do Senhor. Esse homem tinha essa vida piedosa. Esse homem certamente era um homem de oração, era um homem de leitura da palavra de Deus, era um homem que buscava o conhecimento na palavra do Senhor, era um homem que observava a lei, os profetas, os salmos, era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Eu entendo aqui, meus irmãos, que quando alguém realmente teve esse encontro com Cristo, quando Cristo veio ao encontro de uma pessoa, essa vida é transformada. Essa vida é transformada em exemplo para a sociedade. As pessoas agora vão olhar para esta vida e vão perceber que há Cristo, há algo diferente nessa pessoa, há algo transformador. Essa pessoa foi transformada na imagem de Jesus. E isso se refere ao caráter de Jesus. Ele passa a viver como Jesus viveu. Ele passa a andar como Jesus andou. Ele é exemplo de vida. Mas também essa pessoa passa a ter uma vida íntima com Deus. Não existe cristianismo fora de intimidade com Deus. Não existe encontro com o Cristo, o dono do Natal, o Senhor do Natal, se esta vida não tem uma vida realmente de quebrantamento diante de Deus. Uma vida devocional diante de Deus. Uma vida derramada aos pés do Senhor. Simeão era um homem justo e também era um homem piedoso. Mas diz o texto também que esse homem, o Espírito Santo estava sobre ele. Esse homem era um homem que andava com o Espírito de Deus. Esse homem era um homem que tinha intimidade com o Espírito de Deus.
Eu estive em uma reunião de pastores e um pastor fez uma pergunta ao pastor Osni da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, perguntando o seguinte: pastor, qual o resultado dessa igreja está crescendo tanto? Por que tantas almas estão se convertendo aqui? O que é que o senhor diz para nós? Aí ele disse: olha, irmãos, o resultado disso aqui é intimidade com o Espírito Santo. Vida de intimidade com o Espírito Santo. Meus irmãos, nós devemos esperar as promessas de Deus tendo essa intimidade com o Espírito de Deus. E ninguém consegue ter essa intimidade com o Espírito de Deus se esta pessoa não desenvolve uma vida devocional, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Nós só podemos ter intimidade com Deus se tivermos esses dois pontos na nossa vida: oração, leitura com meditação da palavra de Deus. Isso é vida de intimidade com Deus. Simeão, ele tinha essa vida com Deus. Ele andava com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. Mas é interessante, amados irmãos, percebermos que esse encontro que Simeão vai ter com o Senhor, com o dono do Natal, o menino Jesus, é um encontro que concretiza todas as suas esperanças, ou a sua esperança. Está concretizando. Tudo aquilo que ele ouviu, que ele leu, que ele aprendeu a respeito do Cristo, está se concretizando naquele dia. E isso está acontecendo num momento marcante, quando Cristo está no templo, quando Cristo está sendo levado pelos seus pais para o templo, se concretiza a promessa de Deus, aquilo que o Espírito Santo falou para ele: você não morrerá enquanto não vê o Cristo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez até, e muitos de nós não vimos, e não vamos ver Jesus por enquanto. Um dia veremos tal como Ele é. Mas já tivemos uma experiência de transformação. Cristo veio ao nosso encontro e Ele transformou nossas vidas. Hoje caminhamos rumo a uma esperança de vida eterna, uma esperança de salvação. As promessas do Senhor estão se cumprindo na nossa vida. E todo cristão permanece firme nessa esperança de que um dia verá o Cristo tal como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Simeão viu Cristo no momento que marca a história do povo de Deus. No momento que o Cristo nasce para realizar a obra salvadora. Nós veremos o Cristo, meus irmãos, no momento em que Ele vai retornar para levar a sua igreja. E ali viveremos para sempre com Ele. Nós devemos marchar, confiantes de que esta espera vai chegar, de que esse momento vai chegar na nossa vida, vai se concretizar na nossa vida. Todo cristão deve servir a Deus nessa esperança, nessa firmeza, de que isso vai se concretizar na sua vida. No encontro com o Salvador, há a concretização de uma espera, mas também há o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo a vida de Simeão. Meus irmãos, ele está movendo os acontecimentos aqui do texto. E ele está fazendo isso para cumprir a lei na vida do menino Jesus. Observe o que diz o versículo 27. Diz assim: movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: olha, o Espírito está movendo os acontecimentos, primeiramente para que se cumprisse a promessa que foi dita a Simeão. O Espírito tinha dito que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus. Mas também nós estamos vendo aqui que o Espírito está movendo para que se cumprisse na vida de Jesus aquilo que está
determinado na lei do Senhor. E eu aprendo aqui que o nosso Cristo, Ele cumpre a lei em todos os detalhes. Ele cumpre a lei. Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado. Jesus foi levado ao templo para ser apresentado e para ser consagrado. Jesus está acontecendo tudo aquilo que a lei exigia. E Jesus está cumprindo as suas promessas. Ou melhor, Deus está cumprindo as suas promessas. Aquilo que a lei falava a respeito de Jesus. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida vai se cumprir. E nós não morreremos antes que isso aconteça. Não passaremos desta vida para a eternidade antes que isso aconteça. Mas o que precisamos entender hoje, agora aqui, é o que Deus determinou para nós. O que temos que fazer. O que é que Deus propõe para nós. E aí, se você já identificou isso, o que Deus propõe para você, então você tem que agir em prol daquilo que Ele está propondo para você. Você tem que agir para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Você não pode viver com os braços cruzados quando Deus está dizendo vai. Você não pode viver sem se envolver quando Deus está dizendo ide. Nós precisamos se envolver. Não podemos viver parado quando temos que anunciar esse Cristo. O Cristo que nasceu para salvar pecadores, para salvar pessoas. Temos que anunciar esse Cristo. E eu estou certo que isso Deus propõe para todos os cristãos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus propõe isso para mim e para você. Agora estamos fazendo isso. Se já descobrimos que é isso que Deus está propondo para nós, então temos que fazer aquilo que Ele está ordenando na sua palavra. Mas é interessante que o Espírito está movendo Simeão e os acontecimentos para cumprir as promessas. O Deus que promete é fiel para cumprir. E nós vamos ver a primeira profecia acerca do Salvador, desse Cristo Salvador, conforme a visão de Simeão. A primeira promessa nós vamos encontrar em Gênesis 3:15. Primeira promessa. Promessa de boas novas de salvação. Deus promete que da semente da mulher suscitaria alguém, o libertador, o salvador, aquele que viria para salvar o seu povo. Deus faz essa promessa. E aqui Simeão está vendo essa promessa se concretizar na vida dele. Não somente na vida dele, mas na vida do povo de Israel. Também na vida de todos os povos da terra. Deus está fazendo isso acontecer. Ele cumpre as suas promessas. A promessa que Ele tem para mim e para você, meu irmão, Ele vai cumprir no tempo determinado. Então não viva ansioso. Creia, ore mais, confie no Senhor. Os que esperam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Tem firmeza. E essa é uma das características de um salvo, de alguém que teve um encontro real com Jesus. Ele tem perseverança, ele tem firmeza, ele confia e ele aguarda as promessas de Deus, ciente de que todas elas se cumprirá para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, o Espírito está movendo para revelar o destino da criança. Note o texto. Qual seria o destino dessa criança? O versículo 34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Olha o destino aqui do menino. Ele está destinado para a ruína, mas também ele está destinado para levantamento. O que isso quer dizer? O que é que Simeão quer dizer? O que é que o Espírito Santo está revelando aqui a Simeão? Ele está dizendo para nós, meus irmãos,
que nem todo mundo que vai ouvir o Evangelho vai se converter. Nem todo mundo que vai ouvir a mensagem das boas novas, que vai ouvir falar sobre salvação, sobre Jesus, vai se converter. Existem muitos casos que tem pessoas que vão ouvir o Evangelho e elas vão se endurecer mais, se embrutecer, vão trancar o coração, não vão querer aceitar a verdade de Deus. Jesus está sendo destinado tanto para a ruína, como para levantamento. Mas, pelo contrário, por outro lado, há pessoas também que vão ouvir a mensagem e vão se levantar. Vão crer em Jesus, vão dizer sim, vão aceitar a palavra do Senhor, vão ser salvas, vão se levantar do seu estado de mortos, como diz Paulo. Paulo diz assim em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Esse menino, Jesus, será para levantar esses mortos. E todos nós, um dia nos encontrávamos assim. Teve alguns que teve o privilégio de nascer num lar cristão, se criar na igreja, tomar a Deus que seja cristão de verdade. Porque às vezes tem muitos que nascem num lar cristão, está na igreja, mas ainda não é um cristão. Ah, pastor, não é. O simples fato de ser batizado na igreja, o simples fato de frequentar culto, não diz que você é um cristão. E o que é que diz que eu e você somos cristãos? Os frutos, evidência de que Cristo habita em nós, ser nova criatura, viver para a glória de Deus. Isso diz que eu e você é um cristão. Mas esse menino será para levantamento de muitos. Muitos vão ser erguidos do seu estado de mortos nos seus delitos e pecados. Pessoas que vão ouvir essa mensagem, vão ouvir sobre o Salvador, vão ouvir sobre o plano de salvação, e o Espírito Santo vai trazer luz divinamente, e descerá para o coração, e esta vida vai tomar uma posição, o chamado eficaz vai acontecer, a graça irresistível, e esta vida vai dizer: hoje eu quero esse Cristo, eu me rendo ao senhorio de Cristo. Eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Tudo isso é possível, meus irmãos, pelo mover do Espírito de Deus. O Espírito que move, trazendo vida e transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto também vai dizer que esse menino está destinado à contradição. Jesus foi contradito pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, por algumas pessoas. Ele pregou e muitos destes não aceitaram a sua mensagem. Ele falou sobre o plano de salvação, de vida eterna, e muitos se voltaram contra ele. Fizeram uma interpretação errada do que Jesus estava falando, e tiveram uma visão errada sobre o Cristo. Chegaram a dizer até: esse tem espírito de Buzebu, maioral dos demônios. Fizeram uma interpretação errada acerca do Cristo. Ele foi contradito por muitos. Esse menino será dessa forma. E Lucas está dizendo aqui, olha, ele vai falar para Maria, e uma espada vai ultrapassar a tua alma. Você vai ver o Cristo realizar o sofrimento, realizar o plano de salvação com sofrimento. E você vai sentir grande angústia por isso. O Espírito Santo está movendo aqui, meus irmãos. Está revelando o que ia acontecer com esse menino. Qual seria o destino dele? Mas ele salvaria os seus. A salvação de Jesus é totalmente eficaz para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. No encontro com o Salvador, há a concretização de uma espera, ao mover do Espírito, mas em último lugar, meus irmãos, há louvor a Deus. Louvor a Deus.
Nós fizemos isso aqui hoje. Louvamos a Deus. Mas louvar a Deus não é apenas cantar uma canção. Louvar a Deus não é apenas participar do coral Ebenezer. Louvar a Deus não é apenas participar do grupo, o ministério de louvor da igreja. Louvar a Deus é muito mais do que isso. Isso pode ser um aspecto dentro do louvor a Deus. Mas louvar a Deus é ter uma vida para Deus e para a glória de Deus. Isso é louvar a Deus. E diz o texto aqui que Simeão, ele compôs um cântico que passou a ser conhecido como Nunc Dimittis. E o cântico desse irmão é um cântico que tem uma teologia profunda. A teologia nesse cântico, nós encontramos aqui a teologia da salvação. Observe o texto aqui que diz assim, no versículo 30, diz assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação. A tua salvação. Simeão estava diante da salvação e do próprio Salvador, daquele que iria realizar a salvação. Ele estava diante desse. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a salvação não é mérito humano. Hoje na escola bíblica nós tivemos uma discussão santa em relação a esse quesito. Tem gente que acha que o homem tem que tomar posição para ser salvo, que o homem tem que tomar a decisão e dizer assim: eu quero Cristo. Isso pode acontecer na vida de uma pessoa, mas movido pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, é o próprio Cristo que aplica esta obra na nossa vida, e nós nos rendemos. Ele move a nossa vontade, para que nós entendamos que precisamos de salvação. Somos perdidos pecadores, e precisamos da salvação em Cristo Jesus. Ninguém consegue ser salvo por mérito humano. Paulo vai ensinar isso enfaticamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é por meio de Jesus. Simeão viu essa salvação. E ele estava ciente que ele estava ali diante da salvação de Deus. Mas ele vê uma salvação que não é só para judeus. É salvação que é também para os gentios. Para todas as classes que há no mundo de pessoas. Seja pobre, rico, velho, novo, preto ou branco. Salvação para todas as classes de pessoas nesse mundo. No versículo 31 e 32 ele diz assim: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa salvação veio até nós. O Emanuel, o Deus conosco, ele veio até nós. A sua presença nesta noite aqui é real. A presença dele com a igreja todos os dias até a consumação do século é real. Ele disse isso. E ele cumpriu isso quando ele enviou o seu Espírito. O Espírito do Senhor que está conosco. E ficará com a igreja até a consumação dos séculos. Dando poder, graça à igreja, para ela anunciar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que nesse encontro com o Salvador, a iniciativa é dele. É ele que vem ao nosso encontro. E por isso a salvação é certa. A salvação é uma realidade. O Salvador veio ao nosso encontro e nos salvou, nos libertou. Nessa noite eu contemplo aqui homens e mulheres que foram salvos, que foram alcançados por essa salvação. E qual é a sua resposta em virtude desta verdade? A sua resposta em virtude a essa verdade deve ser uma resposta em submissão a Deus,
em louvor a Deus, reconhecendo que essa graça, esse mérito não é meu e nem é seu, mas é dele. Aprove a ele, na plenitude dos tempos, via este mundo, assumir a forma humana, para oferecer um sacrifício uma vez por todas, para que eu e você tivesse salvação. Se você nesta noite está aqui visitando a igreja e você ainda não teve esse encontro com esse Salvador, eu quero dizer que nessa noite ele está aqui. E essa palavra é especialmente para você. Essa palavra. Para que você creia. Para que você entenda que é Jesus que vem ao seu encontro. E ele está vindo através da palavra dele. E assim você receba essa palavra. E consequentemente, receba a salvação em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.